Bom, boa tarde a todas as companheiras, companheiros. Meu nome é Bruno. Estou aqui intervindo nesse debate pelo MRT, pelo Movimento Revolucionário de Trabalhadores. É uma discussão muito importante. A gente fez, inclusive, lá no Conselho Diretor de Base da minha categoria, lá no CDB do Sintusp. E é uma discussão que ela está muito intimamente ligada à discussão política geral sobre a situação que está posta no país, os desafios que estão postos para a classe trabalhadora no país e para a esquerda. Porque a gente saiu dessa eleição com uma extrema-direita que, por um lado, ganhou bastante peso dentro do regime e das instituições do regime, saiu com uma bancada forte no Congresso, saiu com governos estaduais, de estados importantes, inclusive o estado aqui de São Paulo, o bolsonarismo, mas que, ao mesmo tempo, como a gente vem vendo graficamente nessas manifestações, nos bloqueios de estrada, nessas manifestações nas frentes dos quartéis, é uma extrema-direita que também saiu com força e atuando com peso por fora do regime, nas ruas, e que vai seguir atuando também por fora do regime. Ao mesmo tempo, frente a isso, está se fortalecendo muito a ilusão nas instituições do regime e, em particular, no judiciário. Contraditoriamente, no momento em que o judiciário está atuando de forma cada vez mais autoritária, e que é o mesmo STF, o mesmo Alexandre de Moraes, que vieram aprovando, legitimando, avalizando uma série de ataques contra a nossa classe, reformas, avanço da terceirização e, inclusive, muitas medidas de repressão contra a nossa classe, está se fortalecendo a ideia de que são essas instituições, é esse judiciário, é um inimigo como Alexandre de Moraes que iriam fazer frente ao bolsonarismo, à extrema-direita, a essas ações de rua. E isso é uma ilusão muito perigosa, porque esse avanço do autoritarismo judiciário, ele se volta imediatamente contra a nossa classe e contra a esquerda, e não vai parar a extrema-direita, e não vai parar o bolsonarismo. E também se reforça a ilusão nesse momento, no governo Lula-Alckmin e na frente ampla, em aliança com tantos setores da direita, e cada vez mais setores da direita, e da burguesia e do capital burguês concentrado. E essas ilusões estão com muito peso nesse momento, estão sugando setores da esquerda, como é a maioria do PSOL. Então, essas determinações da situação política no país, elas são decisivas para a gente pensar esse tema. Porque o que está colocado nesse momento é justamente a necessidade de a nossa classe enfrentar com a mobilização a extrema-direita e o bolsonarismo que seguem forte, enfrentar sem nenhuma ilusão nas instituições do regime, no judiciário, na polícia. Ao contrário, enfrentar com a nossa mobilização independente, e para isso a tarefa número 1 é justamente fortalecer uma alternativa de esquerda com independência do novo governo federal eleito. Por isso é muito importante a nossa articulação, a articulação das forças que defendem essa posição de independência em relação ao novo governo eleito, para que a gente possa ter iniciativas de mobilização com as quais enfrentar a extrema-direita, enfrentar essas ações, mas enfrentar também o conjunto dos ataques, enfrentar as reformas com as quais já se ameaça, como a reforma administrativa contra o funcionalismo público, lutar pela revogação das reformas como a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, que o governo Lula-Alckmin já disse tão claramente e tantas vezes que não pretende fazer. E, em torno dessas tarefas, essas tarefas de defesa da nossa classe, das condições de vida, dos nossos direitos, das nossas necessidades econômicas, se liga... Desculpa, 7? São 7 no total, né? Se liga bem diretamente a esse tema do enfrentamento à extrema-direita e à autodefesa. Passa com muito peso pela denúncia do que estão fazendo as burocracias sindicais da CUT, da CTB, das outras grandes centrais sindicais, e pela exigência que construam na base a luta por esses direitos, contra esses ataques, pela revogação das reformas, e porque essa mobilização é parte do desenvolvimento da auto-organização da classe trabalhadora, que é justamente o caminho para fortalecer a nossa autodefesa contra a direita e também contra as forças repressivas do próprio Estado. Existe uma engrenagem entre a auto-organização da nossa classe, a frente única operária, ou seja, a unidade na ação de todos os setores em torno de tarefas fundamentais das necessidades da nossa classe, e a autodefesa.
É o que a nossa tradição, é o que Leon Trotsky já escrevia no programa de transição, quando dizia que os piquetes de autodefesa das greves são as células da autodefesa da classe trabalhadora e que podem se desenvolver em destacamentos de autodefesa, em milícias operárias. Sempre medidas e organismos que estão ligados à luta da nossa classe e à defesa coletiva da luta da nossa classe. Que a gente nunca deve misturar com posições, ainda mais no momento em que isso é tão claro, em que as forças policiais estão com tanto peso do bolsonarismo, mas não é uma situação conjuntural essa. Não podemos ter nenhuma ilusão de que vai ser junto com as forças policiais ou com qualquer setor do Estado que nós vamos defender a nossa classe, nosso direito de luta e organização e fazer frente à extrema-direita. Ao contrário, se trata da nossa autodefesa contra a extrema-direita e contra as forças repressivas do Estado, e isso tem que ser sempre numa perspectiva de organização coletiva, mobilização da nossa classe pela base, em exigência às grandes centrais, às grandes direções, pela Frente Única Operária, porque essa é a engrenagem que pode, pela mobilização, construir a